O segundo tipo de inovação para o professor Clayton Christensen é a inovação de sustentação. A inovação de sustentação é aquela que sustenta a inovação dos produtos da empresa. O objetivo da inovação de sustentação é fazer bons produtos ainda melhores. Grande parte das inovações que nós vemos surgir no mundo todo são de inovações de sustentação. Um bom exemplo é a Apple, que lançou o seu iPhone 1 em 2007 e agora, no ano de 2021, está lançando o seu iPhone 13. Isso é uma inovação de sustentação. Esse tipo de inovação representa a forma mais comum de inovação que acontece no nosso mundo. Sustentar a inovação é a tipologia de inovação que ajuda as empresas a manterem margens de lucro saudáveis e também ganharem market share. Produtos novos, inovadores, não podem ser desenvolvidos facilmente e, infelizmente, a maioria de nossos esforços pode ficar sem recompensa sempre que tentamos coisas muito novas. As empresas não podem se dar ao luxo de apresentarem a próxima grande novidade a cada ano. E é por isso que, por meio da inovação de sustentação, elas podem fazer produtos de sucesso melhores e estender o seu ciclo de vida. O foco dos gestores, quando usam a inovação de sustentação, é o de melhorar as margens de rentabilidade, bem como o de aumentar a participação no seu mercado, ou seja, o seu market share. No entanto, falando claramente, o que todos esses produtos fazem é substituir produtos antigos por novos, não criando nenhum crescimento real. Sabemos que o ideal é um tipo de inovação que muda para sempre o mercado, construindo um novo oceano azul de oportunidades de mercado inexplorável. O que você deseja encontrar é uma inovação disruptiva. Sabemos que uma inovação disruptiva é rara e, por isso, a maioria das empresas focam na inovação de sustentação. Por exemplo, a própria Apple, que foi uma grande desenvolvedora de inovações disruptivas, já há muitos anos possui somente inovações de sustentação em suas linhas de produtos. Dizem que vão trazer óculos, realidade virtual, mas até agora, esse tipo de inovação de sustentação não cria empregos, mas sim busca proteger a posição da empresa, bem como traz um pequeno crescimento. Um outro tipo de inovação para o professor Clayton Christensen é o que ele chama de inovação de eficiência. Esse é o tipo de inovação que nos permite fazer mais produtos e serviços com menos recursos. Esse tipo de inovação é capaz de aumentar o fluxo de caixa, mas como contraponto, a eficiência ela tende a diminuir os empregos. Esse tipo de inovação normalmente faz parte dos programas de redução de custos dos produtos e serviços nas grandes empresas. Utilizar a inovação de eficiência tem o objetivo de aumentar a competitividade dessas empresas em seus mercados. A empresa Toyota, através do uso do seu famoso sistema Toyota de produção, também chamado produção enxuta ou Lean Manufacturing, é um grande exemplo de usuário desse tipo de inovação. Nesse sistema, ela ensina que para ganhar eficiência, você precisa reduzir 8 tipos de desperdícios e, quando trabalhados, confere à empresa maior competitividade. Aqui nós estamos falando da inovação resultante das melhorias dos processos internos que, de uma forma ou de outra, irá reduzir o custo do produto e do serviço e da operação. Esse tipo de inovação de eficiência ele é perseguido pelas empresas que possuem uma boa gestão da operação e possuem programas formais de redução de custos implantados. Aqui um bom exemplo é a cervejaria AB Ambev, que ainda apresenta uma das maiores rentabilidades do segmento de cerveja, devido ao seu foco constante no processo da inovação pela eficiência. Atualmente, as empresas estão buscando digitalizar todos os seus processos com o intuito de ganhar eficiência,
o que reflete o uso intensivo da inovação de eficiência. É uma inovação. Em outras palavras, o surgimento dos aplicativos, dos softwares de serviços conhecidos como SaaS, e assim por diante, eles são ótimos exemplos de organizações que entraram no mercado com um produto que torna os processos mais eficientes, fazendo com que o cliente economize tempo, dinheiro e esforço. Na empresa Crown, uma multinacional de embalagem metálica para bebidas, cerveja e refrigerante, na qual fui CEO, nossas equipes utilizavam a inovação de eficiência em todos os processos produtivos e administrativos. Um exemplo, por exemplo, foi quando nós aplicamos esse novo procedimento e algumas tecnologias para reduzir o tempo de troca de um rótulo de 40 minutos para 12 minutos, bem como também na redução do tempo de troca do tamanho de lata na linha de produção, que nós reduzimos de 72 horas para 24 horas. Com essas inovações, nós reduzimos o custo da operação dos produtos, aumentamos a nossa margem e a nossa competitividade. Acreditamos que compreender esse tipo de inovação pode ajudar a entender como as empresas podem passar de uma tipologia de inovação para a próxima, em uma ordem cronológica, alinhada com o estágio de desenvolvimento da empresa. Por exemplo, com a inovação disruptiva, você pode tornar produtos acessíveis a mais e mais pessoas. Essa é a etapa que permite que a sua empresa cresça e gere lucro. A inovação disruptiva pode levar mais tempo para se tornar lucrativa, pois ela é mais intensiva em ativos. Mas mesmo assim é aquela que faz a economia crescer e leva uma vantagem competitiva duradoura e aumenta a longevidade da sua empresa. Em seguida, nós temos a inovação de sustentação, que é importante, pois mantém aquecido o processo de inovação e assim poderá ajudá-lo a desenvolver a sua vantagem tecnológica, tornando seu produto melhor. Com essa etapa de inovação, a sua empresa adquire margens de rentabilidade sustentáveis, aumentando a qualidade e as características de um produto, ao mesmo tempo que mantém um grande mercado consumidor. E ao final, nós temos a inovação em eficiência, que é a última etapa da inovação, pois é aquela que nos permite cortar custos e agilizar nossos serviços. Isso cria menos crescimento econômico, mas mais retorno de capital e geração de caixa. Ao elaborar esse estudo sobre tipos de inovação, ao final do trabalho, o professor Christensen ele acreditava que utilizar ferramentas tipo de inovações hipoteticamente criaria um ciclo de crescimento, mas o que ele descobriu, na verdade, é que infelizmente isso não estava acontecendo. Ele aprendeu que a razão pela qual o crescimento dos negócios é difícil de sustentar é porque, devido a questões atribuídas ao mundo das finanças e aos indicadores financeiros tão idolatrados pelos analistas financeiros. Para o professor Christensen, após a criação desses índices financeiros, que permitem comparar empresas de diferentes setores, esses analistas financeiros passaram a idolatrar tais índices, que se tornou os principais indicadores para o processo de decisão dos investidores definirem os seus investimentos, pois iriam investir naquilo que trouxesse maior retorno em menor tempo. Ao criarem essas métricas, os analistas criaram índices com proporções, ou seja, eles criaram uma razão, que são frações que possuem um numerador e um denominador mostrado como um número ou um percentual, conforme essa imagem. Por exemplo, durante muitos anos, alguns dos índices mais usados foram os famosos chamados RONA, ou retorno sobre os ativos líquidos, bem como o TIR, que é a taxa interna de retorno. Também são idolatrados o índice do Lagida, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, que mostra a geração de caixa, e que em inglês também é conhecido como EBITDA. Outro índice muito analisado é o índice de alavancagem, que mede o grau de endividamento das empresas utilizando o valor total do endividamento dividido pelo valor do Lagida.
Esse índice descreve o número de vezes do Lagida que é necessário para pagar a dívida total da empresa. O problema é que, com o uso desses índices, que no início deveria ser bons índices, era o resultado do desenvolvimento de um negócio saudável. Agora, o raciocínio que os empreendedores buscam está invertido. As empresas precisam fazer tudo o que puderem para garantir que alcancem os índices que desejam e que precisam para ter uma aparência saudável. Caso contrário, não existe o que inibe alguns tipos de investimentos. Como empresário, executivo, gestor, se quiser aumentar o valor do RONA, por exemplo, você tem duas opções: aumentar o numerador ou diminuir o denominador. Ou seja, você poderá ser mais lucrativo, sendo mais inovador, focando em aumentar o numerador, focando na inovação com novos produtos e serviços. Ou você poderá apenas diminuir o denominador, terceirizando todos os ativos. De qualquer maneira, o RONA só. Como é mais fácil reduzir custos do que inovar com novos produtos e serviços para aumentar o RONA, os executivos acabam priorizando reduzir custos, terceirizando tudo o que podem com foco no aumento da eficiência e não na inovação, o que faz com que o ciclo virtuoso da inovação disruptiva e de sustentação sejam esquecidos e negligenciados. Como usa o indicador de taxa interna de retorno, que também é representada por uma razão, onde o numerador é o lucro e o denominador é a rapidez com que retiro o meu dinheiro depois de colocá-lo, aqui também, para aumentar esse valor, em vez de ganhar mais dinheiro, você pode simplesmente se concentrar em retornos de curto prazo que pagam mais cedo. Nesse caso, o gestor, o executivo, estão apenas desenvolvendo a empresa no papel e não no mundo real. Mas, infelizmente, essas estratégias não permitem a inovação disruptiva, pois as empresas disruptivas demoram muito mais tempo para se tornar lucrativas e muitas vezes o retorno acontece entre 5 e 10 anos. Como resultado, as empresas orientadas para a eficiência de curto prazo são muito mais adequadas para os investidores, que acabam atraindo capital com mais facilidade. Se o capital for investido em inovações e eficiência, é provável que vamos receber nosso dinheiro de volta mais cedo, mas isso leva a um círculo vicioso em que o investimento não leva ao crescimento real, mas à criação de mais capital. E o dinheiro é um meio, ele não é um fim. Como resultado das métricas que os investidores escolheram, os negócios levarão as economias a um crescimento estável. Isso ocorre porque as suas métricas sugerem investir em inovações de eficiência, ou, em outras palavras, usar capital para criar capital, ao invés de você fazer a economia crescer através de inovações que demandem mais capital. O Japão é um grande exemplo do uso desse capital de inovação e eficiência, onde a busca por ganhos em eficiência fez com que a economia não crescesse como deveria nos últimos 20 anos. Com essa idolatria a esses índices, os investidores deixaram de criar muitas empresas com inovações disruptivas e, ao incentivarem a inovação de eficiência, acabaram construindo um imenso caixa que fez com que começassem a repensar a estratégia de investimento em empresas que só oferecem inovação e eficiência. Devido à enorme liquidez do mercado, com sobra de caixa, nós temos visto investidores mudando radicalmente a sua estratégia, onde passam a investir enormes volumes de capitais em projetos de startups que apresentam uma inovação que aparenta ser disruptiva e que tenha boa taxa de crescimento e rentabilidade no futuro. Bons exemplos desse tipo de startup são, por exemplo, aquela startup Work, de compartilhamento de escritório, que até hoje nunca gerou resultado positivo. Também nós, até agora, temos o Nubank, temos a Uber e muitos outros negócios, que são negócios com perspectivas boas futuras, mas que até o momento não geram resultado. Em síntese, o estudo do professor Christensen alerta para que as empresas, ao implementarem os seus processos de inovação, não analisem somente pela ótica financeira, e sim busquem entender quais são as tendências nos mercados-alvos, pois se a longo prazo
A inovação for viável, ela deve ser considerada para receber investimento e, assim, garantir a longevidade do seu negócio.